Não existe lead frio. Tá. Existe momento de compra. Hoje as imobiliárias que entenderam esse momento de compra, que trabalham esse momento de compra, estão saindo na frente. Porque muitos corretores hoje, não sei se é a tua percepção ou não, estão deixando de captar. A prova é que, na minha visão pelo menos, o grande erro das imobiliárias, se eu distribuir metade da minha comissão para os corretores, o grande volume da comissão está indo para o corretor vendedor e o mínimo de comissão vai para o corretor captador, agenciador, angariador. Quando você vai falar com esse corretor que hoje ele está independente, quais são as dores dele? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco. O podcast é voltado especificamente, exclusivamente à sua imobiliária e à gestão da sua imobiliária. E hoje nós estamos aqui com o Flávio Bittencourt. Ele é que comanda o Chaves na Mão. Chaves na Mão é um portal voltado ao mercado imobiliário. E a gente vai bater um papo aí sobre tendências nesse sentido, sobre a questão digital e sobre a questão de como é que o Chaves na Mão tem atuado aí a nível nacional. Já vou agradecendo aqui a Laís, já vou agradecendo aqui ao Pop, que são empresas que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no mercado imobiliário. E a prova é que apoiam e patrocinam um produto como esse. Maravilha, Flávio, seja bem-vindo. Se você quiser começar se apresentando, eu acho que é a melhor forma. E daí depois a gente bate um papão aí. Bom, eu sou o Flávio Bittencourt, CEO, fundador do Chaves na Mão. Sou da Juliana, marido da Juliana, pai da Luana, Giovana e Cauê. Tenho 51 anos. Bacana. Cristão, faço esporte, dedicado, disciplinado. Legal. E o Chaves na Mão existe há quanto tempo? Chaves na Mão está no mercado hoje. Na verdade, eu fundei ele em 2013. Tá. Só que 2 anos antes eu comecei a trabalhar na parte de procurar nome, registro, programar, fazer o dashboard, o site em si. Ok. E aí, quando vocês decidiram estruturar ou criar o portal, que dor que vocês perceberam no mercado imobiliário? Qual foi a linha qual é a decisão que vocês tiveram para estruturar aí o Chaves na Mão? Então, eu venho do segmento de mídia out of home, né? E eu queria, lá em 2011, eu estava entrar no mercado de internet. Não sabia o quê, mas eu queria... E a mídia era o quê? Que era? Eu trabalhava com mídia aeroportuária, mídia em shopping, Legal. mídia em rua, enfim. E eu queria entrar na internet. Ela não tinha, ainda não tinha essa audiência que tem hoje, a internet. Sim. De 2011. Não tínhamos nem celulares que a gente tinha na palma da mão a hora que quisesse internet, mas eu já identificava que era o futuro. Tá. E eu queria vender meu imóvel. E eu não sei se você é daqui, Barreto, você deve conhecer, da época do Imóveis Curitiba. Sim, eu sim. tentei anunciar o meu imóvel lá, que eu precisava fazer caixa para investir nessa empresa de mídia. E aí o Imóveis Curitiba não permitiu que eu anunciasse, porque eu precisava ter uma conta jurídica e tal. Apesar que fui corretor, trabalhei com meu pai há muitos anos. E eu falei, não quero fazer uma conta jurídica, quero fazer um anúncio só. E eles não permitiram. Foi um sucesso. O Gutierrez, quando criou, foi um projeto... O Gutierrez, conheci o Gutierrez. Ele foi muito competente. E aí, como eu já estava buscando alguma coisa de internet, eu falei, por que não entrar nesse segmento, né? E tinha 2 clientes na parte lá na empresa de mídia que eu atendia muito forte, na mídia em shopping, aeroportos, que eram construtoras, que faziam muito plantões, colocavam suas maquetes nos shoppings, e segmento de carro. Também a gente vendia muito stand lá para colocar os veículos. Eu falei, poxa, por que não colocar nos 2 segmentos? E foi daí que comecei a procurar um nome,
né? Tá. Que atendesse as duas verticais. Demorei um pouquinho, mas acabei achando disponível Chaves na Mão. Legal. E acabei registrando. Boa. E nessa época, porque você pegou o segundo boom no mercado, que 2013 foi um boom muito forte, né? 2014 explodiu, principalmente venda de imóvel no Brasil e tal. Mas quando você montou, você chegou a ter alguma percepção de dor de imobiliária nesse momento ou não? Quando a gente lançou, em 2013, o Imóvel Web tinha comprado o Imóveis Curitiba. Mais ou Boa. menos nesse momento. O mercado estava meio que bege, assim. A gente lançou aqui em Curitiba. A gente não tinha ainda nem caixa, nem perspectiva de fazer um lançamento nacional. Era regional. Sim. E aí a gente se aproveitou muito desse momento, né? Nessa época, quem mandava no Brasil era um tal de Planeta Imóvel. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, era o maior portal no Brasil, era o Planeta Imóvel. E a gente se aproveitou desse momento, dessa troca, né? Mas, na época, ainda existia o jornal. O jornal era muito forte. Sim. E era difícil você concorrer com o jornal. Então, para vender o digital na época, olha, eu passei bons bocados. Boa. Porque era pouca gente, né? Era eu no comercial, eu no financeiro. Em Curitiba tinha também, na época, o Imóveis na TV, que concorria puro nessa situação. Verdade. E óbvio que os jornais, que já tinham uma guerra, e é o que comandavam, sim, o processo todo. Então, acredito que foi uma situação difícil realmente para que você estruturasse. O mercado não estava ainda preparado para a entrada da internet como o único canal, né, para que se venda imóveis. Hoje é a internet. Jornal, hoje praticamente não existe. Chaves na Mão, eu tenho visto falar de algumas imobiliárias já de bons resultados que o Chaves na Mão dá. Vocês hoje atuam todo o território nacional ou é alguns estados? Como é que vocês atuam? Nacional. Hoje, com força. Com força. Hoje, legal. A gente está brigando, inclusive, pela liderança nacional. Boa. Legal. Os gigantes, né? Não vou citar o nome dos gigantes, sim. Mas a gente assim, acho que esse ano a gente vai passar vocês. Estamos bem pertinho já. Boa, legal. Então, já pegando esse gancho, uma das maiores queixas das imobiliárias hoje é ela pelo menos é o que eles falam, de atrair o lead qualificado, né? Uhum. Como é que o Chaves na Mão, ela trabalha para gerar esse tráfego e essa conversão maior aí para as imobiliárias? Como é que você enxerga hoje o mercado nesse sentido, né? Quando você tem 14 milhões de acesso, né, a gente tem um domínio aí de mais ou menos também de uns 14% do mercado nacional, do mercado imobiliário, você atrai muita gente. Então, você gera todo tipo de lead. O que eu sempre comento com os clientes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, é que, tirando o lead de spam, né? O lead que não existe lead frio. Existe momento de compra. Hoje, as imobiliárias que entenderam esse momento de compra, que trabalham esse momento de compra, estão saindo na frente. Porque, infelizmente, tem muita gente do mercado que ainda trata como lead frio um lead que chegou e, se não comprar, é frio. Poxa, peraí. O cara está pesquisando. Por que não a imobiliária trabalhar ele nesse percurso, né, de ter que manter contato com eles? Então, as imobiliárias hoje que entenderam esse jogo de sempre estar tratando o lead em todo o processo. E quando eu falo tratar lead, não é ligar para o cliente o tempo inteiro. Não. É você manter um contato. E tem diversas formas de você manter contato com o cliente. Sim. Diversas formas, né? Perguntando o momento que ele está, se ele está, né? E assim, as imobiliárias que estão trabalhando isso estão saindo na frente, estão ganhando dinheiro. Agora, alguns casos de corretores, eles acabam realmente reclamando da questão do lead frio. Existe uma confusão, sim,
É lógico, quando o cliente ele pergunta, ele não sabe se ele quer um terreno, se ele quer uma casa, se ele quer um apartamento, realmente ainda ele está naquela famosa fase da descoberta. Ele ainda não entendeu o processo dele. Inclusive de preço. Boa. Às vezes as imobiliárias elas não têm a habilidade de trazer o cliente para uma realidade de preço. Às vezes o cara está com preço em real na cabeça, mas eu acho que fazendo perguntas pertinentes, trazendo o cara para uma realidade, você acaba trazendo o lead para o fechamento. Mas quando você fala, por exemplo, vamos generalizar sobre portais, na tua percepção, qual é o papel do portal hoje no mercado imobiliário? Quer dizer, qual é o papel que ele tem na questão aí, óbvio, de entregar o lead, óbvio, de entregar o cliente? Qual que é, na tua percepção, o papel do portal? Gerar lead. Tá. Assim, ó, as pessoas pensam que tem que fazer... O foco é gerar lead. Eu já fui corretor, Barreto. Tá, legal. Preciso ter lead para trabalhar. Eu Tá. precisava ter lead. Eu anunciava no jornal. O resto era comigo. Tá, A legal. imobiliária quer lead. Tá. Né? Óbvio, tem muitas coisas que a gente tem dentro do portal, né? BI, a parte de analytics. Tem um dashboard novo que a gente quer lançar ainda esse ano, que vai revolucionar o mercado. Tem muita coisa legal que a gente quer passar para as imobiliárias, repassar, mas o foco hoje é gerar lead. Tá. E como que você enxerga? Existe aí vamos chamar de uma certa, não vamos chamar de briga, mas uma certa, a imobiliária enxerga de uma maneira, o portal de outra. O que se entende é que a maioria dos portais hoje querem atender o cliente que vai consultar, então na visão deles tem que ter foto de imóvel, na visão deles tem que entregar o total, tem que entregar o endereço, tem que entregar tudo isso. Na visão da imobiliária não, porque, sinto muito, não irá acontecer, já aconteceu, aonde acabou a exclusividade no Brasil. Não existe exclusividade de venda. Então, a partir do momento que eu, como corretor, posso também fazer uma captação de um portal ou fazer a captação numa imobiliária concorrente, a imobiliária não quer esse tipo de anúncio para que acabe não entregando para esse corretor onde é que está o imóvel, porque muitos corretores hoje, não sei se é a tua percepção ou não, estão deixando de captar. A prova é que, na minha visão, pelo menos, o grande erro das imobiliárias, se eu distribuir metade da minha comissão para os corretores, o grande volume da comissão está indo para o corretor vendedor e o mínimo de comissão vai para o corretor captador, agenciador, angariador. Como a gente tem gente ouvindo do Brasil todo, algumas regiões chamam de angariador, alguns de agenciador, alguns de captador. Então, a partir do momento que eu ganho uma comissão menor, eu acabo também, eu não quero perder meu tempo de fazer captação. Como é que você enxerga isso e qual é o futuro, na tua percepção, dessa eterna briga dos portais com as imobiliárias, onde a imobiliária não quer entregar esse jogo, ela acaba, assim, tendo, na minha percepção, um retorno diferente. O retorno do portal é uma coisa, o retorno do Google é outra, o retorno do Instagram é outra. Mas essa questão dos portais estarem mais preocupados que, poxa, afinal de contas, eu quero atender o cliente comprador. E a imobiliária é um pouco contra. Como é que é a tua percepção nisso? Primeiro que não existe briga, né? Sim. É uma orientação que a gente dá para as imobiliárias que o anúncio hoje mais completo converte mais. Sim, real. Na minha opinião, tá? Eu acho uma ilusão as imobiliárias ou corretores que não colocam endereço acharem que não vão descobrir onde está o imóvel. Tá. Vão descobrir. E quando você mesmo falou com as tuas palavras que a gente tem que entregar o melhor anúncio para o comprador, é para converter para a imobiliária. Tá. O portal não vende imóvel. Uhum. Não é o nosso negócio. Nosso negócio é gerar lead. E se gera lead com bons anúncios. Hoje, você, imobiliária, que não coloca o endereço completo, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. Você vai receber menos lead. Por quê? Porque você não vai aparecer, por exemplo, na busca por mapa. O internauta hoje, ele quer uma busca por mapa. Ele quer uma busca por mapa. Ele quer ter a alternativa de olhar no mapa. E se você não coloca o endereço hoje completo, você não vai estar nessa busca.
Não tem como apresentar um imóvel que não tem endereço no mapa. Tá. Então, em relação ao mercado, que não existe exclusividade, é uma coisa que as próprias imobiliárias, né, o setor, tem que pacificar isso. E você acha que o corretor hoje ele deveria fazer o que, na sua visão, para que ele possa atrair mais cliente, para que ele possa crescer mais nesse sentido? Porque hoje a guerra do lead, isso é claro, né? Você vê a inteligência artificial entrando, a inteligência artificial fazendo pré-venda, atendendo à noite, atendendo o final de semana, ou seja lá o que for. E interessante, chegando até porque começa a ficar os portais a ter uma, entre aspas, quase que uma obrigação do retorno melhor, porque as IAs, hoje, elas fazem um levantamento, né? Qual é o portal que você teve X anúncio, mas qual é o que mais converteu? Acaba tendo essa linha. Então, hoje, por quê? Porque a imobiliária entende que ela quer fechar, ela quer ter a conversão. Na tua opinião, qual que é a tua visão dentro desse sentido? E o que você acha que o corretor deve fazer para que ele possa atrair mais clientes hoje e, obviamente, ele crescer com isso? O mercado hoje está super competitivo na internet. Acabou os outros meios de comunicação que nós, na época que eu era corretor, nós tínhamos, né? Panfletagem, dava muito resultado na esquina, sim, jornal de bairro, revista, acabou. Hoje é internet. E quando você vai para essa gama de internet hoje, com a entrada da inteligência artificial, está mais caro o lead. E vai ficar mais caro. Para você ter ideia, a Sharp do Google, para as orgânicas, eram 10 posições. Caiu para 8, 9. Então, ranquear organicamente hoje está quase impossível. Tá. Tem que ter muito investimento. Tá. Muito investimento. E o Chaves da Mão é o portal que mais investe no Brasil. Legal. E é simples de ver, tá? Tem empresas aí que você pode... Tem softwares que você pode pegar do departamento de marketing e analisar lá os portais. Chaves da Mão é o que mais investe em link patrocinado. Por quê? A gente investe no que realmente o cliente quer. Lead. Você quer lead? Chaves da Mão. Lead. Então, não só os portais, construtoras, corretores, está todo mundo investindo. Legal. Então, não ache que o lead vai baratear. Vai aumentar cada vez mais, está aumentando. Eu cuido dessa área, inclusive, dentro do Chaves da Mão. É uma das áreas que eu me preocupo muito. Estudei muito para chegar nessa posição de tocar essa parte de link patrocinado. Falo com muita propriedade. E estude. Você quer ganhar mercado, estude muito o digital. Não deixe na mão só de agência. Você que é dono, coloque seus olhos nos livros e estude. Em podcast, vídeo, você tem que se inteirar hoje. Senão você vai ficar para trás. Tem um pessoal novo que está vindo aí que está ganhando mercado das imobiliárias que estão tradicionais, que estão anos no mercado. Por quê? Porque entenderam o jogo da internet, estão estudando. Tá. Infelizmente, tem muito dono de imobiliária ainda que não analisa dados. Que chega lá no seu hall de corretores e fala, qual é o portal que está dando mais resultado aí? E o fulano, o ciclano, é o portal tal. E não vê dados. Gente, não façam isso. Analise números, é importante. Chame o cara do marketing, o cara que toca teu dia a dia, esteja junto com ele. Seja curioso, esteja junto, porque é aí que o game vira. É aí que você vai... O dinheiro está na mesa. Tá. Legal. E hoje vocês têm alguma ferramenta de tipo análise de desempenho, um dashboard, ou CRM? Como é que funciona isso? Tem que botar isso de pé primeiro, estudando. Tá. Muito. Eu analiso o dado o dia inteiro. Não, mas o que você dá de suporte para a imobiliária nesse sentido? O suporte, o que a gente tem que gerar é muito lead. Tá. Quando a imobiliária ter alguma dúvida, alguma coisa da parte dos anúncios dele, nós temos um departamento de área de sucesso ao cliente, humanizado. Você pode ligar, você pode mandar e-mail, mandar chat, analisam sua conta. Está lá à disposição. E a gente é um dos únicos portais hoje no Brasil que tem esse departamento humanizado. Óbvio que tem camadas que vai ajudar ali no atendimento. São milhares e milhares de clientes.
impossível não ter IA ali ajudando. Tá. Mas tem um time lá campeão de especialistas em anúncios. Eles fazem isso o dia inteiro, todo dia. Legal. Quando você fala dessa imobiliária mais jovem, do corretor mais jovem, que estão estudando, que estão focando, que estão evoluindo, quais são, na tua visão, quais são os principais erros que você percebe da estratégia digitais das imobiliárias aí? Como é que elas podem aí evitar esse tipo de situação? Os principais erros? Na tua percepção. Olha, assim, ó, eu acho que não medir o valor do lead corretamente, o lead que chega na ponta é metrificado, ele é acompanhado do início ao fim. Quando eu falo do início ao fim, é o início da jornada do lead. Tem lead que converte 2 anos depois, Barreto. Legal. Será que está todo mundo acompanhando esses 2 anos? O dia a dia? Um dos erros que eu comentei, eu acho que a gente está no momento de IA. Tem muita coisa legal que pode ajudar você a fazer um anúncio bem feito, né? Uma descrição bem feita, um título bem feito. Isso ajuda no ranqueamento. Porque não é só no portal que teu anúncio vai ranquear no Google. Porque ranqueia pelo portal, mas é o teu anúncio. Quando ele clica, ele vai para o teu anúncio. Também no teu site. Sim, Então, assim, não se preocupar com a parte de orgânica, de SEO, né? O link patrocinado, estudar, entender, ver métricas. Porque, por exemplo, a gente investiu muito no Facebook, tá? Não tenho nada contra o Facebook. Inclusive, a gente investe um pouco no Facebook. Mas é o pior canal hoje de lead. O lead mais caro é do Facebook. E tem muita gente que vai discordar. Tá tudo bem. Mas nós investimos milhões e milhões de reais. Tem outros canais melhores. Google é bom, Criteo é bom. Tem muitos canais melhores. E, na verdade, o que eu percebo, por exemplo, muitas imobiliárias, isso é comentário da grande maioria das imobiliárias, porque, lógico, uma questão é quando ela quer divulgar a marca dela, quando ela quer divulgar o serviço, mas ela percebe hoje que os portais são responsáveis, sim, pelos os maiores números de leads, vêm do portal e não do Instagram, ou não do Facebook e tal. Isso é bem perceptível, né? Vocês hoje, e uma curiosidade para quem está nos ouvindo, a briga, obviamente, de vocês com grandes corporações e um orçamento totalmente diferente, e hoje, como você coloca, né, que, poxa, está partindo para a liderança, como é que você se sente nisso, né? Você está brigando por grandes portais que se uniram, portais que se tornaram fortes, e a construção que vocês conseguiram fazer, como é que você percebe isso? Como é que você percebe essa questão do Chaves na mão? E dentro dessa concorrência forte de gigantes hoje de investimento, né? Eu acredito no sobrenatural. Eu sou cristão. Legal. Chegar onde a gente chegou, mão de Deus. Tá. Primeira coisa. E o natural, que somos nós. Nós temos um time lá de campeões. Tá. Ninguém vence um time que nunca desiste. Não passa pela cabeça, nunca passou desistência, problema. Nós somos, acho que a empresa que mais ama resolver problema. Porque é dali que está as oportunidades. Fazer mais com menos. Nós somos campeão nisso. Até porque a gente chegou onde chegou por causa disso. Tá. Fazer muito mais com menos. Estudar, entender, ser corajoso. Tanto que hoje, dependente desses unicórnios, né, porque a gente está brigando com os unicórnios, nós somos o portal que mais investe no Brasil em link patrocinado. Nós colocamos dinheiro onde dá resultado. Tá? Então, tem muita espuma que, às vezes, as grandes corporações precisam, né, investir cargos gigantescos e manter uma estrutura mais pesada, mas com a gente não. A gente tem um time campeão, tem mais de 200 pessoas hoje na empresa, mas a gente investe onde realmente... Eu fui corretor. A gente quer lead. Tá. E a gente precisa gerar lead. Eu sempre falo, time, esse prédio aqui, ó, é um prédio que gera lead. Tá. A gente tem que se preocupar em gerar lead. O resto
Óbvio que a gente tem que trabalhar, né? Atendimento, enfim, a gente se preocupa com muita coisa. Mas o foco é lead. E nas tuas pesquisas, a partir do momento que você avalia o mercado, como você falou, que você percebe, que você estuda e tal, quais as necessidades que você percebe hoje da imobiliária ou do corretor? Necessidades do dia dele? Sim, necessidade de evolução. Cada vez mais ele quer lead. E assim, tem muitas tem corretores, né? Eles não estão percebendo. O lead está ficando mais caro. Então, o lead ele tem um tamanho de mercado, tá, Barreto? E esse tamanho de mercado é muito peixe grande competindo para pegar esse lead. Porque a partir do momento que você entra no portal Chaves na Mão, nós vamos derramar dinheiro atrás de você até você voltar para o portal converter. Tá. Faça um teste. A gente vai te pertunar na internet inteira. Você vai ver nos Chaves na Mão onde você for. Então, por quê? Porque a gente tem que gerar lead. Mas hoje nós estamos passando, porque hoje quem paga esse custo todo é a imobiliária. Certo. E nós estamos passando por uma transformação onde surge um novo corretor. Eu venho, isso 2025 as pessoas já estão vendo, 2026 isso será um absurdo, que é o corretor independente. Não estou falando do corretor associado. O que é o corretor independente? Não quero mais trabalhar nessa imobiliária, prefiro trabalhar sozinho, porque ele acredita que ele possa funcionar sozinho. Então, o que se percebe? Eu não consigo atrair o corretor para a minha imobiliária, estou perdendo meu time e estou percebendo que o corretor ele está se tornando um cara independente. Na tua visão, por que isso vem acontecendo na tua percepção? Porque o corretor está entendendo o game da mídia digital. E, infelizmente, muitos donos de imobiliárias não estão entendendo esse jogo. Tem muita gente ainda que... E os corretores, eles não podem ficar na mão de um dono que, às vezes, não está investindo como deve investir. E o cara está estudando, ele está entendendo como funciona o game, ele vai seguir carreira solo. Isso você está corretíssimo. Uhum. E cada vez mais vai aumentar esse game. Mas jogo. Sabe o que eu percebo, Flávio? Eu já, obviamente, se eu dou consultoria há trocentos anos já para imobiliárias, já tive várias palestras com os corretores e pesquisa. Se tem uma empresa que tem muito dado do mercado imobiliário, é a nossa. E alguns dados e pesquisa que a gente já fez, é engraçado. Quando você vai falar com esse corretor que hoje ele está independente, quais são as dores dele? Ele sente que ele está perdido. Ele sente que ele não tem apoio. Quando ele estava com a imobiliária, ele achava que ele era o rei. Ele achava que ele fazia tudo sozinho. Ele achava que ele funcionava. Quando você vai pesquisar esse cara, você percebe de falar, poxa, peraí, eu me sinto sozinho, eu me sinto ter que entender de um digital na qual eu não tinha que entender tanto, porque eu imaginava que entendia, mas não entendia. Ou seja, esse corretor que ele se transformou em independente, eu, Rosalvo Barreto, que eu percebo, é que 70% deles, assim, sem sombra de dúvida, ficaram órfãos. Entendeu? Tanto que, lógico, será que nos Estados Unidos hoje, pasme, né? Qual é a comissão de um corretor? Talvez você não acredite, não precisa. 100% da comissão é do corretor. Não é mais 90%. Então, 100% da comissão é do corretor. Por quê? Porque percebe-se que eu não preciso da imobiliária para trabalhar, na visão deles, e a imobiliária começou a ganhar dinheiro aonde? Cobrar taxa de contrato. Então, as imobiliárias que têm lá 20%, 30% da comissão, que são pouquíssimas, elas tentam dar um treinamento, elas tentam ter a universidade de corretora, elas tentam ter alguma coisa para atrair, mas o corretor acaba muitas vezes, poxa, eu vou partir para isso sozinho. E a imobiliária defendia-se uma tese, que aí eu acho muito interessante, você é um cara que, como você falou, veio do offline, isso é bacana, e a imobiliária defendia uma tese que não precisava de imobiliária. Eu tenho um escritório lá, quer dizer, obviamente já fiz alguns processos lá. Maravilha, eu não preciso de ter imobiliária. A imobiliária hoje é uma cafeteria, onde eu vou fazer uma reunião num café. E aonde elas começaram a perceber que, caraca, eu perdi meu castelo, né? O castelo os reis tinham o seu castelo, onde ele protegia a população e tal. E ela, quando ela deixa de ter a sede dela,
ela deixa de ter aquela situação de suporte para o corretor. E eu entendo que o Brasil começou a ter essa transformação também, indo por um caminho um pouco delicado, mas algumas imobiliárias que estão segurando a ponta e, pasme, conseguindo atrair corretores, eu sei porque um cliente nosso, nós fizemos um projeto de atrair corretores independentes e, pasme, nós separamos uma sala dentro da imobiliária, porque isso era importante, estar dentro da imobiliária a conversa, onde cabiam 80 pessoas. Nós tivemos mais de 500 inscrições. Onde, caraca... Então, o que esse mercado, o que vem acontecendo com as imobiliárias? E isso é a maior dor que a imobiliária sente, por isso que eu te pergunto, porque você também, o portal hoje em dia, eu enxergo de que ele tem essa informação, ele tem o corretor anunciando, ele tem o lead que ele passa, ele tem todo esse processo. Como eu te falei já, o Chaves na Mão, na minha percepção de estudos e de imobiliárias que têm dados com a gente, de que o resultado efetivo acabou sendo positivo na questão de Chaves na Mão, de tipo, é um lead quente, é um lead que fechou, esse tipo de situação. Mas a imobiliária está nessa fase. Com os corretores. Então, eu também acho, na minha opinião, que o portal hoje, eu não estou dizendo que ele depende, que você muito bem falou, né? Eu entendo que a gente tem que depender de Deus, o resto a gente precisa, né? Não, a gente depende também dos nossos clientes. Eu acho que precisa. Seu cliente é o patrão da gente. Mas hoje quem paga o anúncio é a imobiliária. Acaba sendo os mais corretores, imobiliária. nós temos alguns. Você tem muito corretor independente que acaba. Muito legal, corretor. Bacana. Agora, respondendo a sua pergunta, não tem uma resposta pronta e única. Por exemplo, quando eu trabalhei de corretor com meu pai, como é que era antigamente? Filhão, senta aí, que você vender, X% é teu. Tá, mas não tem uma ajuda de custo para eu levar um cliente Tá. Não. Se vira. O custo é teu. Tá. Tinha que sentar na cadeira, não tinha computador na época, era esperando o lead que a construtora fazia para eu ficar lá esperando. Boa. Eu fazia anúncios por fora para receber meus leads por fora. Então, assim, quando o corretor ele não tem um suporte também financeiro, é difícil para o corretor. Sim. Né? É difícil para o corretor. Os corretores que saem, às vezes eles ficam nesse limbo, né? Poxa, perdi meu castelo, né? Como você falou, enfim, o que eu faço? Como qualquer empresário. Hoje, às vezes, o cara ele era CLT, ele foi ser empreendedor, infelizmente ele não se adaptou. Boa. Não se adaptou. Tem pessoas que precisam de comando. Senta aqui, faz isso. Tem outras pessoas que já são mais diligentes. E também tem que ver a idade desse pessoal. Porque se você hoje não trabalha com aluguel, você já iniciar com uma estrutura física, eu acho que é uma bobeira. É um custo que você vai consumir. Estou falando que se você não tiver caixa. Tá, gente? Estou falando que você está começando a tua vida, está angariando ali um imóvel aqui, outro aqui, precisa gerar caixa para ter o respiro, para subir. Porque tem que pagar a conta, tem que pagar a luz, tem que pagar o colégio do filho. Então, porque hoje o mundo ele é digital. Hoje o mundo é digital. A vida é offline, tá, Barreto? Mas o mundo é digital. Ninguém está com tempo para ir na imobiliária. Tá. Esses dias eu comprei um imóvel para mim. É um problema para mim para ir na imobiliária. Não é uma solução. É um problema eu sair do meu escritório, do dia a dia. Putz, eu tenho que ir lá. É igual ir no banco. Para você não é problema no banco? Sim. Antigamente era impossível. Então, esses corretores, né, se adaptarem a essa parte tem cowork, que é barato, para você ter um suportezinho, se precisar. Tem várias formas, né? E não tem uma resposta, como eu te falei, única. Eu acho que o mercado está crescendo, porque o mercado imobiliário ele é bilionário, tem muita oportunidade e tem gente que está querendo fazer, quer ser empresário. E as imobiliárias elas estão tendo dificuldade de encontrar corretores. Isso é um fato. Como a gente tem dificuldade de achar bons profissionais.
Hoje tem mais de 100 vagas lá no Chaves da Mão. Tá. Não consigo preencher. E quando a gente fala em futuro, quais são as inovações aí que estão no radar de vocês? O que vocês veem como alterações para frente, com o objetivo de ajudar, obviamente, o corretor a vender mais e melhor aí? Boa. Diferencial número 1, BI. A gente vai lançar agora um dashboard que a gente quer revolucionar o mercado. Segundo, eu não posso falar o nome do banco que a gente, por enquanto não, mas a gente vai oferecer serviços financeiros para as imobiliárias mais barato do mercado. Você precisa de seguro-fiança, nós vamos te atender. Você precisa de um boleto barato, nós vamos te atender. Você precisa de um fiador mais barato, nós vamos te atender. Isso a gente vai lançar em breve. Financiamentos também imobiliários? Financiamento, tudo. Todo o serviço bancário que é um imobiliário. Nós vamos ser o distribuidor desse banco, é um banco gigante, é um dos líderes do Brasil, e nós vamos ser distribuidor nacional desse banco, do mercado imobiliário. Que envolva todo esse processo aí. Isso aí. Show de bola. Ô Flávio, e para quem quiser entrar em contato com você, quiser fazer alguma pergunta, conhecer um pouco mais do Chaves na Mão, quais são os canais que você poderia deixar o pessoal para que possa entrar em contato com você? Quem estiver em Curitiba, se quiser passar lá na empresa, sempre estou lá. Também lá nas minhas redes sociais você vai acabar vendo café com cliente. Toda semana eu estou num cliente, estou batendo papo, tomando café, ouvindo lá na ponta, né, o dono da imobiliária, o corretor. E se você quiser me seguir nas redes sociais, Flávio Bittencourt Rosa, tudo junto, em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. TikTok está crescendo bastante. Eu vi que você, fazer uma, o patrocinador teu é a Laís, né? Um abraço pro pessoal da Laís. Eu amo os meninos, eu acho eles fantásticos. São fera. São feras. Estão fazendo um diferencial muito forte no mercado imobiliário. Estão fazendo um diferencial. Eu gosto dos meninos. Eles estão comigo. Eles estão comigo em alguns cursos meus, estão comigo também na nossa comunidade. É um pessoal forte. Eu quero também fazer um parênteses aqui, muito importante, tá? Quando eu falo dos concorrentes, gosto de todos eles, tá? Gosto. Eu acho importante também as imobiliárias estarem nos concorrentes. Eu acho que cada um tem sua audiência. Gosto do pessoal do Zap, tenho relação com eles, eu acho eles super profissionais. Gosto também do pessoal do Quinto Andar. A gente tem uma relação comercial, eles são clientes nossos. Respeito. O Imóvel Web. Todos são muito bons. Todos são muito bons. Mas a gente vai ser líder. Maravilha. Show de bola. Muito obrigado a você que nos acompanha. Mais uma vez, obrigado a Laís, obrigado ao Pop, que apoiam esse produto, que apoiam o mercado imobiliário e, obviamente, apoiam a sua imobiliária. E aguardo você no próximo episódio.